Olá, povo! Escutem. No Olimpo, os deuses estão reunidos para um banquete que celebra o casamento de Tétis e Peleu. À esquerda estão Minerva, Diana, Marte e Vênus, acompanhados de Cupido. Flora, a deusa da primavera, está por trás deles. Apolo coroado, identificável por sua lira, preside o centro da mesa. Reconhecemos ainda Hércules com sua clava e Netuno com seu tridente. Na extrema direita, Eris colocou o pomo da discórdia sobre a mesa. Faltam alguns deuses, provavelmente devido ao corte sofrido pela tela na parte esquerda. O pavão de Juno sugere isso. Essa é uma descrição, gente, de um quadro de um pintor europeu sobre a reunião dos deuses, tá? São muitos os quadros, são muitos os artistas, não é? Que desenvolveram representações sobre essa parte da mitologia greco-romana, não é? Que era justamente quando os deuses se reuniam para festejar, para celebrar casamentos, vitórias, acordos e assim por diante. Vimos então, agora na Olimpíada, na França, certo? O Estado francês desenvolveu toda uma apresentação, não é? E parte dessa apresentação representava justamente isso, uma festa no Olimpo. Até porque Olimpíadas, é baseada justamente nos jogos, tá? Criados na Grécia, certo? Pelos gregos, onde os diversos reinos gregos, cidades gregas, elas disputavam com seus melhores atletas e tal. E isso, com o passar do tempo, se tornou hoje o que temos, que são as nossas modernas Olimpíadas, as nossas modernas disputas esportivas mundiais. Tá bom? Interessante é que, poxa, muitas pessoas cristãs, católicas, evangélicas e tal, viram ali um desrespeito à representação da Santa Ceia de Cristo, não é? Com seus apóstolos, certo? E com isso ficaram revoltados e houve, muito burburinho aqui nas redes por conta disso, tá? E aí muitas pessoas falando com esses que se revoltaram com essa representação, que na realidade foi uma revolta muito mais LGBT-fóbica, transfóbica mesmo, tá? Porque eram drag queens, não é? Eram transformistas, certo? Eram pessoas trans representando ali, então sabemos como é bem esse processo, tá? E aí muitas pessoas aqui na rede curtindo, não é? Mostrando que o quanto essas pessoas são ignorantes de relacionar, tá? Essas representações com a Santa Ceia. Mas sabe que na realidade, em meio a essa confusão e ignorância, há um princípio de verdade? Explico. Na realidade, gente, o desenvolvimento da representação da Santa Ceia, assim como praticamente todos os signos, que o cristianismo, que a Igreja Católica desenvolveu como representação do cristianismo, são na realidade reciclagens pagãs, entende? Desde o nascimento de Jesus Cristo, que eu sempre faço questão todo ano, sempre trago à baila isso, não é? Quando estamos próximo do 25 de dezembro, do Natal, tá? Eu trago sempre uma postagem mostrando como antes de 2000, tá? Antes dessa data que se colocou como o nascimento do Cristo, o Salvador segundo o cristianismo, milhares de anos antes, outros deuses também nasceram em 25 de dezembro de uma virgem e foram perseguidos e etc e tal. E aí vem aquela pergunta, se o que se crê, o que se coloca como sendo divino hoje é posterior a essas outras mitologias, então significa que alguma coisa aí está sendo copiada, certo? Da mesma forma também, gente, essa sagrada ceia, essa ceia que se diz que Jesus fez com seus apóstolos antes de ser entregue para ser morto
nada mais é que uma representação, sim, dessa reunião de deuses, né? Na verdade, é muito mais uma representação da constelação, tá? Do nosso sistema solar, tá? Tendo o Sol no meio, né? Que é a representação de Jesus Cristo, certo? Ali com a auréola, tá? Sendo o Sol, tá? E ao seu redor, os planetas orbitando ao redor do Sol, ok? Isso sempre foi base do culto de diversos deuses, de diversas civilizações antigas. O culto do Rei Sol sempre se manteve por milênios em diversas culturas, nas quais o cristianismo simplesmente travestiu, certo? E trouxe para a sua mitologia, ok? A figura de Jesus Cristo sempre teve a narrativa dessas outras mitologias do Rei Sol, tá? Do seu nascimento, a sua morte, a sua ressurreição. É só pesquisar, tá? Sobre Horus, entende? Sobre Tétis e diversos outros deuses, entende? Que tem toda essa mitologia, toda essa representação do Deus Sol, ok? E é justamente isso aí também que a Santa Ceia é, entende? É simplesmente uma representação do sistema solar, desse Deus Sol, rodeado pelos planetas, não é? Ao seu redor, representação de diversas divindades ao redor do Deus Todo-Poderoso, do Deus Sol, que emana a vida, não é? Emana ordens, emana luz para os outros deuses também. E em conjunto, eles celebram, eles festejam e eles determinam, tá? Tanto a vida aqui na Terra, quanto as intrigas, certo? E os rumos que a história se toma. Beleza, povo? Então, na realidade, tá? Essas pessoas cristãs que viram ali uma ofensa à sua religiosidade, né? O seu ícone, que é a Santa Ceia, na realidade, no fundo, elas não estão tão erradas, certo? A Santa Ceia é sim uma ressignificação, tá? Uma nova roupagem, certo? Dessa celebração dos deuses, onde o Deus Sol chama seus companheiros, seus filhos, seus irmãos para celebrar numa grande mesa, onde eles comem e bebem e determinam os seus próximos passos. Beleza, povo? Comenta aqui embaixo o que é que vocês acharam. O que é que dessa minha explicação lhe causou mais estranhamento ou lhe despertou mais questionamentos? E vamos conversar, tá? Vamos desenvolver isso aí, porque é assim. Antes de mais nada, o objetivo não é desmerecer religião nenhuma, nem credo nenhuma, nem fé, mas a entendermos como os processos se deram, afinal de contas, tudo é história. Beleza, povo? Abraço!